E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, falando um pouquinho de Thor, Amor e Trovão, mais algumas questões interessantes ligadas a esse filme que necessitam meio que ser delimitadas por conta principalmente do vilão que teremos aqui. Alguns detalhes do trailer, teaser na verdade, não trailer bem assim, a gente vai comentar aqui por cima, mas não tem nada assim muito novo pra história, além logicamente do que todo mundo tá comentando, todo mundo já viu, que a gente vai falar da poderosa Thor e alguns detalhes sobre o Thor também com os Guardiões. Mas eu gostaria de convidar vocês a entrar nessa jornada, pois precisamos delimitar alguns limites de hierarquia dentro do MCU para saber onde o nosso vilão Gorr vai atuar. Além disso, logicamente, convidar vocês também para estarem nas nossas lives. Teremos aqui a live dos próximos episódios, que fechando para vocês aqui o ciclo de Cavaleiro da Lua, que tem algumas coisas que podem ser importantes para esse filme. E também a live sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura que faremos, além de um vídeo comentando antes. Vai sair bastante coisa aqui sobre esse filme também. E tudo que estiver saindo por aí, a gente sempre cobre muito detalhe, com muito amor, muito carinho aqui. Mas temos agora que estabelecer uma coisa: estabelecer a hierarquia de divindades, criaturas, reinos do MCU para saber onde podemos localizar esse filme. E por que eu tô falando tanto de localização? Por conta do vilão principal do filme, que é o Gorr. E a origem dele vem do arco dos quadrinhos de 2013 do Thor, que é um arco excelente também, que é o arco do Carniceiro dos Deuses. Eu falo isso logicamente por conta do vilão, mas também pelo fato de a gente ter algumas rimas narrativas que já podem ser muito bem lidas, analisando o que a gente viu no trailer e analisando o que tem a história do Carniceiro dos Deuses. E antes que você fale, mas a Marvel ela gosta de pegar um negócio do terá. Cara, basicamente toda a história da Marvel, apesar de a gente na maioria das vezes não ter uma linha de raciocínio assim objetiva, ela sempre vai pegar o esqueleto de alguma história e colocar aqui. Então provavelmente esse esqueleto do Carniceiro dos Deuses vai ser a base dessa história e depois vão mudar um tanto de coisa pra inserir as ferramentas do jeito que ele quer. É um filme do Taika Waititi, não adianta a gente esperar um negócio assim muito bem delimitado, fazendo fielmente um arco de quadrinho, porque se nem a Marvel fez isso até agora, quem dirá o Taika Waititi, que faz tudo meio que a moda baralha nos filmes dele. Só que dá certo no final. Nessas filmes a gente tem, por exemplo, que vai ter mais de uma versão de Thor no filme. Nos quadrinhos a gente tem o Thor do passado, do presente, do futuro lutando contra o Gorr. E aqui a gente tem, logicamente, uma imagem ali com a passagem de tempo do Thor crescendo. Talvez isso seja útil, ou talvez seja só um flashback. Mas a gente já tem certeza que vamos ter o Thor e vamos ter a poderosa Thor no filme. E essa questão da poderosa Thor, ela pode relacionar com a origem, mas dando uma ajustada dela. Mas eu não acredito que será o fator principal a se contar dentro desse filme, porque, ao que parece, ela vai ter sim o problema do câncer. Só que ao visitar Nova Asgard, que tá meio que passando por uma reformulação, virando meio que espécie de ponto turístico, ela vai se reconectar com o Mjolnir e se tornar a poderosa Thor. Mas voltando às rimas aqui, tem a questão também do Thor filosófico, do Thor tentando se encontrar e se achar para saber quem ele vai ser a partir de agora. Isso a gente tem no trailer e a gente tem nos quadrinhos, por conta de que quem narra a história dos quadrinhos pra gente são as 3 versões de Thor que eu comentei aqui, principalmente o Thor do presente. Então essa questão existencial do Thor, do que ele quer ser, o que ele quer fazer, provavelmente tem inspiração também nesse arco. E além dessas questões, também tem pontos visualmente parecidos e que lembram muito um e o outro. Como, por exemplo, o bot dos bots que a gente vê no trailer. Sim, tem bots ali, os Funko já revelaram, o Lego já revelou, com o bot utilizado pelos Thors para derrotar o Gorr no quadrinho. E principalmente a cena do Faligar, que é o deus das fronteiras galácticas, que está praticamente igual à cena do quadrinho. A diferença é que o Korg tá junto com o Thor ali, mas nos quadrinhos é um momento que remete ao Thor vagando pela galáxia na caçada do Gorr, que está matando vários deuses, esse sendo o Thor do presente nos quadrinhos. Mas por que o Gorr mataria os deuses? Aí entramos na origem efetivamente do Gorr aqui. Gorr este que será interpretado pelo Christian Bale, e eu vou falar muito baseado na origem dos quadrinhos, porque é o único material que a gente tem. O Gorr nos quadrinhos, ele
tem essa questão mais filosófica, porque ele era uma criatura que sempre orava para os deuses, mas nunca era atendido. Certa ocasião, ele acaba vendo dois deuses lutando. Ele, tipo, não vê mais aquela divindade que ele vê nos deuses, ele não vê nada extra classe do que ele vê ali, e ele, na verdade, fica revolto por conta de que esses deuses em nenhum momento ajudou ele. Então ele decide que todos os deuses têm que desaparecer, que ele tem que derrotar todos os deuses. Essa questão vai de um ponto interessante porque ele acredita que existem deuses, mas ele não acredita que os deuses sejam dignos de serem deuses e serem aclamados pelos povos. E nos quadrinhos ele acaba fazendo isso por mais de 2000 anos. E ele tem uma arma muito interessante que é a Necroespada. E aí vai uma questão que tem gente meio que falando que vai acontecer alguma questão muito pertinente a isso, que é a questão do simbionte. Porque ela é uma espada com tecnologia simbionte feita pelo Knull, que é o deus dos simbiontes, que teria forjado essa espada, mas acredito eu que não será essa a origem do MCU, obviamente por questões de aranha. Eu acredito muito mais que eles vão pelo caminho da Hela, que a Hela já tem uma espada semelhante, essa espada mais dark, assim, mais black e tal. Então faria algum sentido ele pegar essa espada, já que ela afrontou tanto o Thor, e seguir a história a partir dela. Ou então uma solução mais fácil, vai atrás do Eitri, que apareceu no Vingadores Guerra Infinita, e pra ele forjar uma espada lá, tipo na pegada que o Thanos fez com o Eitri, por exemplo. E nessa jornada, ele acabou conhecendo o Thor nos quadrinhos, e aí que vem a questão dele atormentar o Thor do passado, o Thor do presente e o Thor do futuro. Por conta de que ele teve um primeiro duelo muito sangrento com o Thor do passado, ele é caçado pelo Thor do presente, e ele destruiu a vida do Thor do futuro. Então, na narrativa dos quadrinhos, os três Thors vão contando suas perspectivas da história pra gente. Porque os três Thors estavam sendo atingidos ao mesmo tempo. E como ele fez isso? Ele fez através de Chronux, que eram espécies de deuses que controlam o tempo que tem nos quadrinhos. Sim, mais um mecanismo de viagem no tempo entrando aqui na Marvel. Porém, eu acredito que não será exatamente isso que eles vão fazer neste filme, basicamente. Não sei se teria que derrotar os deuses do passado, do presente e do futuro aqui. Eu acho que o gore do filme vai ser muito mais simples que isso. Mas a importância dos Chronux ali era por conta de que ele queria forjar a sua bomba divina. E o que é a bomba divina? Isso sim faz algum sentido estar aqui. A bomba divina seria uma espécie de bomba feita da energia vital e do poder de deuses, que ele escravizou para construir essa bomba e que no final ele explodiria e ia dizimar todo e qualquer tipo de deus, independente do espaço-tempo que ele estivesse. Só como eu falei, essa questão atemporal eu acho que não vai ser importante para esse filme, porque eu acredito que eles terão uma outra solução por conta de um lugar específico que apareceu nesse trailer e que a gente vai comentar mais à frente para vocês. Mas então tá, com tudo isso estabelecido sobre o gore, sobre o que o Thor pode estar fazendo nesse momento, sobre qual seria o papel da poderosa Thor na história, a questão que fica é: quais seriam os deuses que Gorr ia correr atrás? Para isso, e baseado também, vou mandar até um abraço para um colega meu, o Marcelo, lá do Jedi Center, que sempre tá com a gente nas lives. Ele me perguntou essa questão sobre deuses, assim, como que fica agora na Marvel, porque tem a questão da cultura egípcia, tem cultura nórdica, aí aparece os Zeus agora, que bagunça que é essa? Então, em cima disso, eu fiz aqui um estudo para vocês aqui sobre questões de hierarquias dentro do que a gente viu até agora no MCU. E é muito interessante a gente delimitar isso para saber aonde que o Gorr pode atuar nesse filme. Mas é impossível você categorizar o poder de deuses aqui no MCU. Então, para isso, eu categorizei não só deuses, mas como também as forças e as entidades envolvidas. Eu vou colocar essa categorização ao meu lado aqui, pra gente tentar manter uma ordem aqui de forças. Falando em arte, vejam essa timeline maravilhosa que está passando na tela de vocês também. O link está na descrição, ela está atualizada até Capitã Marvel com os principais ocorridos que tivemos no MCU, para você se guiar e se orientar. Um dia eu atualizo isso aqui, porque o volume de informação que a Marvel tem nos gerado nos últimos anos está impossibilitando manter isso atualizado. Mas enfim, se até Capitã Marvel você quiser alguma informação, tá aqui. Porque ela tem um topo, ela tem uma entidade que está acima de todos aqui, que é o Kang, mais precisamente
pelo menos era até a série do Loki, o Aquele que Permanece. Por conta de que junto com os Kangs, o Aquele que Permanece se tornou o cara que coordena todo o fluxo multiversal do que acontece dentro de uma linha ou de outra, do que se faz e de como se coordena tudo isso e o que pode e o que não pode, através da figura, pelo menos demonstrado na série, da TVA. Então tudo isso, a primeira temporada de Loki nos faz acreditar que foi o Kang, na versão Aquele que Permanece, que fez. Então ele teria o poder no topo, seria o mais poderoso de todos nesse ponto, por conta que ele coordena tudo. Logo depois do Kang viria a magia. Eu não coloquei os magos aqui, coloquei a magia como um todo, porque a magia no universo Marvel, até agora que se mostrou, é algo gigantesco, algo que a gente não consegue delimitar só a um ser. E isso vai provavelmente ficar ainda mais acentuado em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que vai simplesmente meter o dedo no multiverso e gerar a gritaria que a gente sempre fala aqui com vocês. E por que eu coloquei a magia aqui? Por conta de que, através da magia, se consegue fazer algo semelhante ao poder, teoricamente, o Aquele que Permanece tem. Através do uso da magia e através do uso de questões quânticas. Ele vai conseguir, além de andar dentro da própria linha do tempo, ele vai conseguir saltar de outras linhas, tornando ele, logicamente, mais poderoso do que as criaturas que ficam abaixo dele. Falando ele, no caso, seria o Doutor Estranho, ou algum mago que fizesse isso. Não parece justo. E aí, eu não sei se eu colocaria abaixo da magia, mas talvez no momento atual da MCU esteja um pouco abaixo, que seria o Reino Quântico. Justamente por essa questão de que a gente tá vendo que a magia consegue trafegar entre as linhas do tempo, provavelmente, algo que o Reino Quântico, pelo que a gente viu até agora, e que teve a melhor demonstração em Vingadores Ultimato, só consegue trafegar dentro da sua própria linha do tempo. Mas, o porém, que eu não coloco ela totalmente como abaixo da magia, é que o Reino Quântico é capaz de criar as ramificações na sua própria linha do tempo. Com isso, logicamente, gerando variações na linha do tempo que, teoricamente, segundo a estrutura de Loki, seriam controladas pela TVA. Estabelecidos esses dois pontos entre a magia e o Reino Quântico, aí sim, abaixo deles, viriam, não sei se entidades, mas eu colocaria como coisas, que seriam os artefatos de uso controlado tanto da magia quanto da realidade quântica aqui. E eu digo isso tendo exemplo, obviamente, das Joias do Infinito, que combinadas elas poderiam fazer questões ligadas à magia ou questões ligadas à física quântica, mas que elas têm propriedades separadas e elas só fazem dentro da sua própria linha do tempo, segundo a regra criada em Loki. Elas não fazem além da sua linha do tempo, como a gente viu que as Joias do Infinito estavam na gaveta jogada no escritório lá, sem poder algum, porque elas não influenciam na questão de múltiplas realidades. E aí, abaixo desses artefatos, teríamos o que? Teríamos as criaturas com poderes mágicos ou poderes quânticos. E aí elas entram numa espécie de range que pode ir até o final dessa lista que a gente vai fazer, só que tem algumas que se estabelecem nesse ponto. Não por isso que eu coloquei elas como criaturas, entendeu? Por conta de que a gente tem ali criaturas, por exemplo, como o Dormammu, que tem essa questão do poder mágico, mas também tem princípios quânticos, e que no futuro bem próximo pode encontrar vários semelhantes como ele, se confirmar, por exemplo, o rumor de que no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a figura da personagem da Christine, na verdade, ser uma representação da Clea, que aí a gente tem toda uma questão que a gente falou no vídeo do Doutor Estranho, você pode clicar no card pra ver aqui. E também a América Chaves, que deve aparecer no próximo filme do Doutor Estranho, por conta de que ela é capaz de abrir portais e trafegar entre as linhas temporais, pelo menos nos quadrinhos. Provavelmente isso vai ser utilizado em algum ponto no filme também, se não totalmente. Como eu disse, ela não parece ser tão poderosa quanto o Dormammu, na questão de pancadaria física, assim, não sei se esse é o termo correto, mas ela tem essa propriedade de ter tanto qualidades quânticas quanto qualidades mágicas. E aí, abaixo dessa galera, já meio que focando dentro de uma linha temporal apenas, viriam as criaturas que a gente pode denominar de celestiais, como por exemplo o Ego, Lugar Nenhum, o Arishem,
o Anson, que é aquele celestial que estava naquela projeção para os Guardiões da Galáxia, o Vigia e, acredite se quiser, o Peter Quill. Não esquece, eu sou meio humano, então esses 50% meus de burrice são 100% em vocês. Porque elas são criaturas super poderosas, mas que não necessariamente necessitam de poderes quânticos ou poderes mágicos para sobreviver. Meio que se apegam à ciência do universo que elas estão, ou melhor dizendo, a ciência da linha temporal que elas estão, como por exemplo os Celestiais, que utilizam planetas para gerarem outros Celestiais e com isso contam a ajuda das figuras como os Eternos, que a gente já vai mencionar daqui a pouco. Com essa galera definida, o que vem depois daqui é onde eu acredito que o Gorr pode atuar. Mas antes de falar onde o Gorr pode atuar, eu vou dizer onde você pode atuar, que é com a gente aqui, curtindo, compartilhando, favoritando, sinalizando, se inscrevendo no analisador, ajudando a gente bastante com conteúdo, dando sugestões, falando, você errou a informação aqui, você acertou aqui e tal. Dê sugestões pra gente também, comente conosco, compartilhe no WhatsApp com os amigos, jogue nas redes sociais e tudo mais, vem com a gente fazer um conteúdo mais legal e também venham com as nossas lives que estarão passando aqui embaixo pra vocês. Porque a gente sempre tem um conteúdo legal, tá chegando o Doutor Estranho Multiverso da Loucura também, vai ter muita série de Star Wars ainda, vai ter muita série de Marvel ainda, então espero vocês pra gente continuar trocando ideia, porque o Gorr está chegando com a Thor, Amor e Trovão, e tem alguns pontos muito importantes pra falar do que vai acontecer daqui pra frente, ou pelo menos o que eu imagino que pode acontecer, que é a área de atuação do Gorr. Eu falo a questão da área de atuação por conta de que nos filmes do Thor foi o máximo onde chegaram as questões ligadas às divindades mostradas nos filmes. Então, a partir daqui pra baixo, eu acredito que é onde o Gorr vai atuar. Eu duvido muito que ele vai atrás de um Celestial, eu duvido muito que ele vai atrás de um demônio multidimensional. Então, acho que daqui pra baixo é onde o Gorr pode atuar. E é importante delimitar o que pode vir aqui. Mas, logicamente, tudo isso que eu tô falando aqui pode se perder com o que aconteceu no Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Então, é assim, a gente tá numa doideira só, mas é importante que até o momento a Marvel nos equilibrou dessa forma. E assim, é importante também que daqui pra baixo talvez não tenha uma divisão assim. Eu tô utilizando critérios à moda multiversal, porque de fato não se tem uma espécie de classificação como eu tô fazendo aqui. Então pode ser que eu falei um cara que tá lá embaixo, mas que o universo nos mostra que ele seja em cima e tal. Então, aqui é bagunça. Aqui é doideira, mas eu acho que aqui a gente consegue delimitar quem que pode sofrer nas mãos dele. E talvez nesse espaço que eu vou mostrar agora nem sejam basicamente categorias, mas sim as criaturas que os humanos dentro da Marvel definem como aliens. Como, por exemplo, a categoria de seres que não são tão poderosos como os Celestiais que eu mencionei aqui, mas que têm seu poder e existem há muito tempo no universo. Dentro do MCU, elas não têm uma classificação definida, mas nos quadrinhos tem alguma coisa que se caracterizam como os anciões do universo. Que aí você tem, por exemplo, os Soberanos, que vai ser a galera que provavelmente vai trazer o Adam Warlock à luz no MCU e que também pode ajudar na origem do Nova, além como o Grão-Mestre, o Colecionador, que a gente já está acostumado de ver no universo da Marvel. Daí na minha escala, abaixo dessa galera, eu coloquei aonde entrariam criaturas como os Eternos, ou como os Titãs Loucos, que como Thanos e a família dele já apareceram no MCU, por conta de que eles têm poderes sobre-humanos, logicamente, mas em vários pontos eles acabam influenciando a cultura humana. E isso acaba acontecendo por vários fatores, desde, por exemplo, os atos que o Thanos fez nos filmes Vingadores, até na construção de mitos e lendas da Terra, como por exemplo, todos os 9 reinos de Asgard ali para a cultura nórdica na Terra. Que além, logicamente, da questão de deuses nórdicos que eu falei, pode ter influência na questão dos deuses gregos, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E talvez, ainda não sabemos porque a série não terminou, na questão de deuses egípcios. E essa galera, aí começa a confusão de verdade, porque até aquela série ajuda a explicar no Disney Plus, pode ser categorizada como lendas. E sobre essas questões de lendas mais terrestres, daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouco, porque tem alguns detalhes que englobam basicamente o que a gente viu que os Eternos podem ter influídos na cultura humana também. Abaixo dessa galera, obviamente, entrariam os magos da galáxia, entendeu? Desde o Doutor Estranho, até a gente vai ver provavelmente o Rintrah aparecendo no próximo vídeo do Doutor Estranho também.
Mas como eu disse lá atrás, a galera da magia, no caso os magos, se eles ficarem só nas magias de boinha, eles ficam nessa linha aqui. Mas, obviamente, se foram para coisas mais pesadas, eles podem se elevar até a categoria magia que eu falei lá atrás. E abaixo dessa galera tem mais uma categoria que seriam, como eu falei, os aliens comuns. Que seriam simplesmente os aliens que a gente vê nos Guardiões da Galáxia, que a gente vê no Capitão Marvel, os Kree, os Skrull, assim. E eles só estariam aqui por um único motivo, porque pelo fato de eles não serem humanos, eles acabam de alguma forma influenciando os humanos. E sobre essa questão da influência dos humanos, vamos aqui falar logicamente do que seriam essas lendas que englobariam esse pacotinho que eu acabei de fazer aqui. Digamos que elas seriam criaturas que coexistem dentro desse mesmo universo, dentro dessa mesma linha temporal. E, logicamente, o ápice dessa cultura é denominada de Deus. Então aqui entram onde ficariam os deuses terrestres, ou pelo menos os deuses que a cultura terrestre acredita dentro da Marvel. E aí entra a galera que eu falei do Egito Antigo, da cultura grega, da cultura nórdica, da cultura medieval também. Mas a gente começa a misturar algumas coisas com histórias da realidade. Até questões ligadas ao cristianismo, ao budismo, ao shintoísmo, à cultura muçulmana, até questões ligadas, como eu falei, por exemplo, a Bíblia, nos Eternos tem bastante disso, mas que ainda não dá para delimitar que, por exemplo, Jesus Cristo foi influenciado pela Ajax. Não se tem uma confirmação disso, e eu nem sei se a Marvel vai trabalhar com isso, porque é muito problema. E como eu disse, essas crenças baseadas em coisas da nossa realidade, da nossa terra aqui, tirando a MCU, logicamente, que são as coisas criadas e que foram utilizadas pelo MCU na sua construção de universo, elas coexistem entre elas assim, meio que uma não influenciando a outra. Porque além dessas questões, também tem as questões criadas para dentro do universo da Marvel e que são coisas de quadrinhos, como por exemplo, as lendas de Wakanda, que tem a deusa Pantera, a lenda dos 10 Anéis e toda a cultura da Vila Oculta de Talô. Mas como eu disse, todas essas lendas e culturas terrestres do universo, elas podem estar delimitadas e colocadas todas numa caixinha só, num lugar só, que é o detalhe que eu falei lá atrás, que pareceu quando se mostrou a imagem do Zeus do Russell Crowe, pelo menos de costas, no trailer, e que é especulado que seja a Cidade da Onipotência, basicamente onde os deuses do universo Marvel ficam. Então, tendo um lugar próprio para os deuses ficarem, fica muito mais fácil o trampo do Gorr, que é só ele chegar na Cidade da Onipotência, escravizar todos os deuses para fazer a sua bomba divina e depois explodir e matar todo mundo ali. Já tá tudo fácil, já tem uma caixinha pronta para ele vir lá, ele não tem que andar por realidades, logicamente ele vai fazer isso, mas meio que tem um coração já pronto ali, tem uma caixinha pronta para ele fazer a bagunça que ele quer. E também, a gente descendo um pouquinho, a gente tem questões que o Gorr também pode atacar, como por exemplo, seitas que nem tem do Arthur Harrow agora no Cavaleiro da Lua, e que em certa parte não chega a ser seita, mas muito mais organização, os apátridas, mas eu acho que ali não entra como religião, mas sim como organização. Mais uma coisa que poderia entrar como religião é a nova Asgard, com a Rainha Valkyria, que vai assumir esse posto agora, e que pode ser um deus ali que o Gorr enxerga como uma espécie de ameaça dentro desse escopo que eu falei lá atrás sobre as concepções dele. E aí, fechando essa espécie de hierarquia que eu montei aqui, a gente tem as criaturas que simplesmente não soam com ar de divindade, pelo menos no momento inicial, e que soam com coisas mais terrestres, mais, sei lá, capitalistas, então, mais sociais, assim, do que a gente consegue ser tangível no palpável, assim, que assim que aparecem não tem uma característica de Deus, de lenda. Como, por exemplo, o ainda inclassificável, ainda bem nebuloso, por conta dos pormenores que a Marvel nos traz, os Inumanos e Mutantes. A gente não sabe nem se seriam Inumanos e Mutantes, mas é as criaturas que tiveram algum tipo de mutação e ficaram com uma característica que não são nem humanos, mas que não chegam ao ponto de ser aliens, tá ligado? São uma categoria que é uma categoria, na verdade, que é vista pelo humano comum inicialmente como monstro, como uma ameaça. Ameaça essa que é enfrentada, logicamente,
pelos heróis. E aí entra os Vingadores, entra os Defensores, provavelmente daqui a pouquinho vai entrar os Thunderbolts também. Que é a galera, vamos colocar assim, é a linha que faz armadura no mundo, como o Tony Stark sempre sonhou. É o exército mais forte que os humanos têm para se proteger. Entram bem nessa linha, bem abaixo disso tudo, e por isso que eles são heróis, porque eles conseguem fazer coisas que pareciam impossível, mas eles foram lá e fizeram. E por fim a gente tem os humanos, que são protegidos por toda essa galera e que estão na base de todo o rolê e que basicamente só fazem uma coisa, que é ver tudo acontecendo. Assim como a gente tá vendo tudo acontecendo e tentando entender o que se passa nesse universo Marvel e aonde podem atuar histórias como Thor, Amor e Trovão e como Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva e até o próximo Analisador.